Fala, gente, estamos aqui em mais uma aula Relacionamento com Deus. Prazer estar aqui com vocês, aonde em poucos minutos nós vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Hoje, aula de número 13, nós vamos explicar mais e melhor sobre oração em línguas, tá bom? Na última aula nós falamos muito das teorias, mas hoje nós vamos falar um pouco mais da prática, como funciona de forma clara a oração em línguas. Bom, gente, vamos lá. A oração em línguas é algo muito, vamos dizer assim, dividido no meio evangélico. Por quê? A gente vê muitas pessoas que não acreditam, até mesmo porque as orações em línguas ficaram muito tempo sem ter efeito na igreja e vieram a ter um sentido, vieram a ter ação após o avivamento da Rua Azusa em 1906. E aí foi da onde, depois, dois missionários, Daniel Berg e Gunnar Wing, trouxeram esse avivamento para o Brasil, da onde surgiram as igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, e aí esse movimento veio aqui para o Brasil. Mas até hoje, devido à falta de seriedade de muitos cristãos, de não usarem esse dom, esse sinal de forma correta, isso fez com que, com o tempo, viesse a ser banalizado. Isso é muito sério. Eu até tenho falado isso nas minhas redes sociais, porque os dons estão sendo muito banalizados nas redes sociais. Isso é um perigo, porque a gente vê na Bíblia que a blasfêmia contra o Espírito Santo é justamente isso: atribuir as obras de Deus, as obras de Jesus, as obras do Espírito Santo a Satanás. Então, gente, isso é muito sério, tá? Isso é muito sério, porque o falar em línguas, ele é um sinal, ele é um dom, tá? Tanto falar como interpretação de línguas são dons e servem para edificação de si e edificação da igreja, ok? A gente vê também muitas pessoas deturparem o próprio batismo com o Espírito Santo, tá? Em que sentido? O batismo com o Espírito Santo, aonde o falar em línguas é um sinal disso, é uma comprovação disso, ele tem que acontecer de forma livre, por meio do Espírito Santo. Ele não pode acontecer por meio de mecanismos humanos. Eu não sei você, mas eu já vi em muitos lugares pessoas que chamam pessoas para irem na frente, para serem batizados pelo Espírito Santo, e aí mandam as pessoas ficarem falando glória, 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 até o batismo sair. Então, não é igual um carro a álcool, tá? Tem que acontecer, o Espírito Santo ele tem que fazer. Eu lembro que quando eu fui batizado pelo Espírito Santo, eu nem estava buscando isso, estava numa reunião de jovens na época da minha igreja, e aí aconteceu, tá? Então, sim, você deve buscar, é claro, nós temos que buscar, mas é o Espírito Santo que faz, porque é poder, é o poder de Deus. Se é o poder de Deus, eu não posso criar mecanismos para que isso venha acontecer. E o batismo com o Espírito Santo, gente, ele é necessário, é o revestimento de poder. Existe uma diferença entre você ser batizado no Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo, tá bom? O que salva é você ser cheio do Espírito Santo, porque você sendo cheio do Espírito Santo, você tem os frutos do Espírito, e aí você sim faz a vontade de Deus. A gente vai ver os frutos lá em Gálatas capítulo 5, não vou entrar, porque não tem muito a ver com esse módulo, mas aqui no nosso canal nós vamos trazer muitos módulos, vamos falar sobre isso, a armadura de Deus, como vencer o pecado. Fiquem ligados aqui no nosso canal, tá? E você vai ver que o batismo com o Espírito Santo ele é um revestimento de poder, onde por meio dele nós temos os dons eficazes, que são os 9, os dons espirituais, e ali nós trazemos aquilo que Jesus fala: vocês serão minhas testemunhas, ou seja, nós comprovamos os milagres de Jesus, o poder de Deus, os poderes do mundo vindouro por meio dos dons. Então isso é o revestimento de poder, isso é o batismo com o Espírito Santo. Aonde o falar em línguas vem também como dom, mas também o falar em línguas é como um sinal, tá? Para todos, para todos. Marcos 16, como a gente leu, vai dizer que o batismo com o Espírito Santo é um sinal para todos. Esses sinais acompanharão os que creem em meu nome. E aí vai dizer, falarão em novas línguas, como nós lemos na última aula. Mas, Adolfo, a gente vai ver que muitos grandes homens de Deus, poderia citar nomes aqui, não vou citar,
não são batizados no Espírito Santo e não falam em línguas. E aí? Mas eles fazem obra de Deus, são grandes pregadores, não tem problema nenhum, gente. Sabe por quê? Porque o que acontece? Quando o homem ele se limita a acreditar, Deus não vai empurrar a goela abaixo. Deus não vai pegar e não vai. A minha base de fé é a Bíblia. Se a Bíblia diz que os dons permanecem até hoje, então eu acredito que os dons permanecem até hoje. Então a gente vai ver que hoje existe na teologia os cessacionistas e os continuistas. Não era para ser assim, porque é o que está na Bíblia. Eu, por exemplo, vou citar uma experiência própria, eu já vivi os dons assim de forma extraordinária, cura, poder, revelação. Hoje eu não vivo. Hoje eu vivo no ensino, né? Sou uma pessoa que foi levada para o ensino, mas eu já vivi durante um ano de forma assim ininterrupta, mas milagres, maravilhas, prodígios e sinais. Não é porque eu não vivo que não existe, né? Talvez por algum propósito Deus me levou agora a estar na área do ensino. E se não fosse isso, eu não estaria aqui ensinando para vocês. A gente vai ver que lá em João diz que João Batista não fez nenhum sinal, mas tudo que falou de Jesus era verdadeiro. Então não importa se você não vive, se eu não vivo mais. Mas existe. Se a Bíblia fala, é porque existe. Então, voltando ao falar em línguas, a gente vai ver que o falar em línguas ele é uma ferramenta que, como sinal, serve para a minha edificação. E quando falar em línguas é como sinal, eu só devo falar para Deus, comigo mesmo, como Paulo fala aqui, falando em línguas, edificando-me no Espírito. Quando a língua vem como um dom, aí eu já posso ser usado em duas vertentes. Quais são? Primeiro, variedade de línguas usado como profecia, aonde eu falo e havendo intérprete, ele vai interpretar e essa profecia vai edificar o povo, vai edificar a igreja. Segundo fator da língua como dom, é quando eu falo, variedade de línguas também, e ela é interpretada em outro idioma. Aí, no caso, não precisa de intérprete. O Espírito Santo faz com que a pessoa que necessita entender em outro idioma ali, ela compreenda no Espírito. E como eu falei na última aula, a variedade de línguas como dom, quando usada em outro idioma, ela pode ser falada como variedade, onde é interpretada no Espírito pelo que ouve, ou realmente no idioma da pessoa que ouve. E ela vai entender de forma clara, tá bom? Então, repetindo, língua como dom, edificação própria. Variedade de línguas como profecia ou como outros idiomas. Como outros idiomas, variedade de língua interpretada no Espírito ou falar no próprio idioma e a pessoa entender. Então, assim é o dom de línguas, tá bom? E a gente vai ver que esse dom de línguas, ele é usado para edificação própria, como vem quando sinal. E é uma prática que é usada como uma ferramenta de busca. Por quê? Porque, como eu falei, as ferramentas de busca, cada uma delas servem para edificar em uma área. Por exemplo, a oração por si só desenvolve o relacionamento com Deus. A oração como súplica é aonde eu suplico a Deus, eu entro no mundo espiritual e tomo por posse aquilo que é meu. A intercessão é quando eu guerreio por algo ou por alguém, pelo meu trabalho, pela minha família, evitando que problemas que não tinham nada a ver futuramente possam me prejudicar. Confissão da palavra, oração na palavra. É oração que eu tomo posse, porque a Bíblia é um mandamento daquilo que por Deus foi dado, fortaleço a minha consciência, passo a gravar versículos, compreender mais a profundidade dos textos, e oração em língua que me edifica. O que é edificar? É dar fundamento, é dar maturidade, é dar crescimento. Então você está vendo como cada ferramenta ela traz em uma área da nossa vida um crescimento. Qual é o problema de quando eu não pratico todas as ferramentas? É que eu cresço em uma área. Por exemplo, a pessoa que ela só ora normalmente, ela vai ter ali um relacionamento com Deus, mas vai ficar ali limitado naquilo, né? Não vai desenvolver uma maturidade numa guerra espiritual, numa batalha. Ela não vai ter noção de intercessão, de entrar numa guerra espiritual. A pessoa que não ora em língua não vai demorar a amadurecer. Então, quando eu desenvolvo todas as ferramentas, elas trazem um crescimento para mim como? Completo, maduro. Eu cresço no corpo de Cristo de forma clara. Isso é fato porque, gente, por exemplo, por que a igreja brasileira hoje é muito dividida?
Não digo só em termos de opiniões, mas em termos de visão. Porque, por exemplo, eu sou um pastor, e eu não acredito no falar em línguas, eu só acredito na palavra. E a minha igreja fica engessada ali, na palavra, fica uma igreja com muito conhecimento teórico, mas não prático. Eu sou uma pessoa que só crê no poder, sou pentecostal, neopentecostal. Então a minha igreja move nos dons, mas não tem ali a maturidade da palavra, né? Não tem o conhecimento bíblico. E ali acontece muita presepada, muita coisa errada. Então, enfim, o que eu trago aqui para vocês, nesse ensino de aprender as ferramentas de busca, é que nós como igreja, nessa nova geração, vemos a crescer de forma uniforme em todas as ferramentas que pelo Senhor nos é dada, para que possamos crescer em plenitude, como diz lá em Efésios capítulo 4, até que todos venhamos crescer na unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, na perfeita varonilidade, na medida da estatura da plenitude de Cristo Jesus, para que possamos ser completos como o Senhor é, para que possamos ter todas as ferramentas necessárias para que possamos fazer a obra de Deus de forma segura, precisa, conforme sempre foi prescrito desde o início da igreja primitiva, tá bom? Então esse é o falar em línguas, tá, gente? E aí, para a gente finalizar essa aula, eu vou deixar aqui um texto de Tiago 5, 17 e 18. Tiago capítulo 5, verso 17 e 18, que diz assim, ó: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Aqui, a Bíblia diz que Elias era igual a gente, igual a mim, igual a você. Mas o cara orou, o cara partiu para dentro, E Deus fechou o céu por causa disso. E depois orou de novo, e Deus abriu o céu. O que eu quero falar para você? Que a sua oração, a sua fé tem capacidade de abrir e fechar o céu. Pegou essa palavra aqui? Quero terminar essa aula então com essa palavra para você, tá bom? Guarda isso, começa a ter vida de oração, de busca, a ponto de você abrir o céu e fechar o céu pela sua fé. Então na próxima aula nós vamos começar a falar sobre o jejum, que também é uma ferramenta difícil de ser compreendida e praticada pela igreja brasileira, tá bom? Então, gente, Deus abençoe, muito obrigado. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, o seu comentário, nos ajude a propagar a palavra de Deus. Tamo junto, beijo no coração, fique com Deus, até a próxima aula.